Bom dia, tudo bem? Como vai com você? Que Deus possa estar abençoando grandemente você, a sua casa e a sua família. Seja bem-vindo a mais um programa Café com Noronha. O Café com Noronha que passa toda quarta-feira aqui nas redes sociais. E você, meu amigo, você, minha amiga, você é meu convidado especial a estar aqui na quarta-feira ouvindo uma reflexão, uma colocação, um pensamento a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito de ciência, de conhecimento humano. O Jefferson Noronha está passando aqui. Hoje eu vou falar sobre textos especiais na Bíblia. E um dos textos especiais, eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que você conhece, é o Salmo de número 23. Onde se encontra o famoso Salmo do Pastor? É a minha pergunta hoje para você que está sempre acompanhando o Jefferson Noronha nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook e também no Instagram. Café com Noronha, vamos tomar um cafezinho aí, sorocabano? Café é uma benção. Vamos lá então para textos especiais. Onde se encontra o famoso Salmo do Pastor? É a minha pergunta. Eu queria abordar o Salmo 23 hoje, nessa reflexão aqui com Noronha, para falar sobre Deus como pastor, para falar sobre Davi, a vida do rei Davi, e para falar também da proteção que Deus nos dá. Hoje Deus falou, logo que eu acordei, ele falou assim que a gente tem pouca fé. Jesus falou mesmo, né? A nossa fé, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente daria ordem para o monte sair do lugar e ir para outro lugar. Então a fé ela tem que ser desenvolvida, a fé ela tem que ser exercitada, né? Nós temos que acreditar. A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível acreditar em Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Vamos para o texto então? Salmo 23. Esse salmo ele é até interessante no meio religioso, porque as pessoas deixam a Bíblia aberta, ou nesse ou no 91. É os mais famosos salmos, né? Dos 150 salmos que existem, o 23 e o 91 é os mais famosos. E sempre dentro da casa das pessoas, eu não estou generalizando, mas eu sou pesquisador e a gente acompanha. Tem muitas pessoas que deixam a Bíblia aberta, né? As páginas da Bíblia chegam a ficar até amarela. Então a gente tem que ler a palavra de Deus, se apropriar dela. O Senhor Jesus falou na tentação do deserto que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A Bíblia ela é viva, ela é eficaz, ela alimenta nossas almas. E quando a gente lê com fé, a gente se apropria desse texto que Deus fala conosco. Deus fala sobre perdão, Deus fala sobre paz, Deus fala sobre proteção e Deus fala sobre salvação. Então esse salmo aqui ele vai falar conosco, né? Um salmo maravilhoso, só que ele tem que ser lido e tem que ser apropriado pela fé. Não adianta ficar a Bíblia aberta lá no Salmo 23, tipo um amuleto para proteger a casa contra maus fluidos, maus olhados. Não, é Deus que nos protege e esse Deus ele é vivo e verdadeiro. O Salmo 23, Deus, o nosso pastor, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você vê que maravilhosa a comunhão que Davi tinha com Deus. Davi sabia realmente quem era esse Deus criador dos céus e da terra. Era um Deus que estava conosco, independente das circunstâncias. Ele fala aqui no texto, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Então todo mundo enfrenta um vale. Vale de desemprego, vale de injustiça, vale que estamos vivenciando, né? Que tempestade, que situação ruim que o planeta se encontra, mas nós não podemos desfalecer.
na fé. Nós temos que acreditar que mesmo nessa circunstância ruim, difícil, política, saúde, a gente só, as pessoas que acompanham, liga a televisão, só vê, é muito difícil notícia boa, é mais notícia ruim. Então mesmo vivenciando crise, dificuldades de todo tipo, de todo gênero de dificuldade, a gente tem que ter essa fé que nem Davi teve aqui no Salmo do Pastor, no Salmo 23. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu queria ler algo interessante a respeito dos Salmos. O livro dos Salmos tem 150 salmos. É maravilhoso, são momentos que os homens, mais Davi, né? Mas Moisés escreveu, os filhos de Asaf escreveu, outras pessoas escreveram, mas a gente conhece mais como Davi, o escritor. Eu queria ler algo interessante a respeito do livro de Salmos. O livro dos Salmos, ou Saltério, contém algumas das passagens bíblicas mais amadas pelos crentes. É uma coleção de 150 poemas que expressam uma ampla variedade de emoções, que inclui amor e adoração a Deus, pesar pelo pecado, dependência de Deus em circunstâncias desesperadoras, a batalha do medo e da confiança, a caminhada com Deus, mesmo quando o caminho parece escuro, gratidão pelo cuidado do Senhor, devoção à palavra de Deus e confiança no triunfo final dos propósitos do Senhor para o mundo. Interessante, vou repetir isso aqui. Gratidão pelo cuidado do Senhor, devoção à palavra de Deus e confiança. Confiança é fé. No triunfo final dos propósitos do Senhor para o mundo. Então Deus tem propósito no mundo, na criação, em tudo que está acontecendo. E vai ter um final, vai ter um fim. Tudo que começa tem um fim, né? O título em português vem da palavra grega psalmos, tradução do hebraico mismor, canção, termo encontrado em muitos títulos dos salmos e simplesmente traduzido como salmo. Esse nome grego para o livro foi estabelecido pelo tempo do Novo Testamento, Lucas 20:42, Atos 1:20. O nome hebraico para o livro é Telerim, louvores, apontando para o uso característico destes cânticos como louvores oferecidos a Deus na adoração pública. Então nós temos que seguir esse exemplo. Temos esse livro aqui na Bíblia, 150 salmos. Então os salmos eram momentos de difícil, de dificuldade, de adversidade, de felicidade também, né? Mas a gente vê que esses homens, como é o caso de Davi, que foi um homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você, ficava bravo, ficava irado, teve várias adversidades, pisou na bola grandemente. Quem lê a Bíblia sabe, quem é cristão professo, sabe a história de Davi, é uma história de altos e baixos. Mas a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi acreditava muito em Deus, tinha fé, tinha intimidade com Deus, né? Buscava a Deus em primeiro lugar na sua vida. Tanto é que a gente vai ler daqui a pouco no livro que eu tenho aqui sobre quem é quem na Bíblia, os momentos de muita dificuldade que Davi teve e enfrentou como pastor. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, e depois o ápice, o clímax, né, de Davi foi enfrentar o gigante Golias. Mas tudo estava na presença de Deus, e ele era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso nós vemos quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Então a Bíblia fala nesse texto, nós vamos ler daqui a pouco, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Davi era um homem normal, né? Foi um rei de Israel, famoso, né? A história fala, não somente a Bíblia, mas a história fala. Mas era um homem de extrema fé, era um homem de extrema confiança no Deus Todo-Poderoso, Deus de Abrão, de Isaac e de Jacó. Que maravilhoso, né? É maravilhoso esses salmos, então a gente tem que ler os salmos. São texto bíblico, é a palavra de Deus inspirada e com certeza nos consola, nos conforta. Eu lembro muito bem quando eu fui operar a clavícula, eu estava num momento difícil, de crise, de tristeza, de agonia, ia passar por uma cirurgia, nunca tinha passado por uma cirurgia, e a gente tem que ficar de um dia para o outro em jejum, né? Sem tomar água, sem nada, foi difícil enfrentar, e a gente tem que enfrentar. Então eu fiquei recitando, lendo o Salmo 27, né? O Senhor é minha luz, é minha salvação, é o Salmo de Davi também. A quem temerei?
Então o temor ele vem, mas a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus é maior do que qualquer circunstância adversa que a gente esteja enfrentando. Davi provou isso no Salmo de número 23, nos falando que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, você pode estar me assistindo, me ouvindo aí agora e estar num momento difícil da sua vida, numa enfermidade, numa separação, você perdeu o emprego, você está desesperadíssimo, você está enfrentando um vale, mas você está passando. Deixe Deus pegar na sua mão e te conduzir, porque Deus é maior. A palavra de Deus diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu provedor. Davi falava isso. Então ele sabia que das mãos de Deus, do poder de Deus, é que vinha a comida, a bebida, tudo aquilo que ele desfrutava como ser humano nesse planeta. O Senhor cuida de mim, dando-me descanso, novas forças e ensinando-me o caminho da justiça. O caminho da justiça, o caminho da verdade, né? Nós vemos esse mundo de tanta mentira, de tanto roubo e corrupção, e nós que buscamos a presença de Deus temos que buscar a justiça. A justiça de Deus. Jesus falou que se a nossa justiça não exceder, não ir além da dos escribas e fariseus, quer dizer, dos religiosos, nós não vamos entrar no reino dos céus. Isso é muito sério, é muito importante. O Senhor é meu protetor, Ele livra-me de todo perigo. O Senhor honra-me diante dos inimigos. A bondade e a misericórdia do Senhor levam-me a adorá-lo. Eu estou lembrando de Amós, né? Do profeta Abacuque também. O profeta Abacuque que fala, né, no seu livro, ainda que a figueira não dê o seu fruto e a videira também minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então nós temos que alegrar em Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Porque senão é uma barganha, é uma troca, é um jogo. Então Deus não quer isso. Deus quer comunhão e intimidade, né? Deus sempre quis isso, criando o homem à imagem e sua semelhança. O homem que não entendeu esse propósito. Davi entendeu esse propósito. Foi um adorador que buscava a presença de Deus. Mesmo vivenciando dias difíceis, adversidade, Davi não deixava de confiar em Deus. Tanto é que 2 vezes Deus permitiu ele tirar a vida do rei Saul. E ele não tirou, porque ele sabia do propósito de Deus, que era Deus que tinha chamado, vocacionado ele para ser o próximo rei de Israel. Nós precisamos entender a vontade de Deus em nossa vida. E entender que Deus quer fazer de nós, de mim, de você, pessoas úteis na casa, na família, na sociedade, no ministério eclesiástico, onde a gente estiver. O Espírito Santo, Paulo falou em 1 Coríntios 12, 7, ele nos usa para ser útil, para ter utilidade. Davi foi muito útil, embora pisou na bola, mas foi muito útil para Israel e para todo o povo de Deus naquela época. Eu queria ler aqui, está encerrando esse café, que foi uma bênção, mas a hora passa que a gente nem vê. Davi era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, um efrateu de Belém. Jessé era descendente da tribo de Judá e bisneto de Boaz e Rute, a moabita. Na juventude, Davi cuidava dos seus rebanhos, dos rebanhos da família. Como pastor, aprendeu a cuidar dos animais, bem como a protegê-lo dos predadores. Essa experiência o ensinou a depender do Senhor, conforme afirmou para Saul: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. 1 Samuel 17, 37. Davi falou isso para o rei Saul, já se preparando, sabendo o que ele ia enfrentar. Então a gente tem experiência, a gente acumula experiência e maturidade. Foi o que aconteceu com Davi, mesmo novo aqui. Já tinha tido muitas experiências com Deus, sabia que Deus estava na vida dele e não importa a circunstância, o momento, a adversidade, a crise, a tribulação, a porta fechada. Davi sabia que ia enfrentar um gigante e que Deus estava com ele e que Deus ia agir no momento certo, na hora certa. Nós não damos ordem para Deus. As igrejas têm ensinado muita coisa errada em campanhas. Mas Deus está conosco, Ele ouve a nossa oração e nós temos comunhão com Ele. Aquilo que nós estamos aptos para fazer, Deus não vai fazer. Deus vai fazer o milagre, o sobrenatural e a ação poderosa através do Espírito Santo. Foi o que aconteceu na vida de Davi quando ele enfrentou o gigante Golias. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe, convido você a ler o Salmo 23, a ler todos os salmos, né? Ler a vida de Davi, que é maravilhosa, né?
Davi foi um homem de Deus, né? Como eu falei, um homem ser humano, sujeito às mesmas paixões, mas era um homem que buscava a vontade de Deus e queria agradar a Deus em sua vida, independente da circunstância. Deus abençoe, fique com Deus, que você tenha um dia abençoado na presença desse Deus lindo e maravilhoso. Café com Noronha. Deus te abençoe. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.